Então, agora nós vamos falar sobre essa aula de comunicação de notícias difíceis, que faz parte da inserção do eixo ético-humanístico no 6º ano, no internato do 6º ano e na residência. Essa parte é a parte teórica e futuramente nós marcaremos então a parte prática com as estações de roleplay. Então, vamos dar início. Então, o que é a comunicação, né? A comunicação é um processo complexo que envolve uma troca de informações e utiliza sistemas simbólicos como suporte para esse fim. Então, a comunicação, como utiliza esse suporte simbólico, ele é influenciado pela cultura, pelo meio, pelo ambiente, pelos valores das pessoas. Então, nem sempre o que é um valor, o que é um símbolo para uma pessoa, é compreendida da mesma forma para outra pessoa, trazendo prejuízos, às vezes, na comunicação. A comunicação na saúde, esse treinamento de habilidades de comunicação, ela vem sendo inserida pelas DCNs desde 2001 até agora 2014, e ela tem uma forte influência na melhoria da relação médico-paciente, da relação entre pares e a relação interprofissional. A qualidade na assistência ela é melhorada pelo meio da comunicação, com a melhoria da adesão terapêutica, uma confiança na equipe e principalmente a autonomia do paciente nas tomadas de decisões, o que a gente chama de decisão compartilhada. A gente vai ver adiante um pouco dessa relação e dessa decisão compartilhada. É visto também diversos trabalhos em que a boa comunicação com a melhoria da relação diminui a insatisfação dos pacientes e da equipe, diminui a chance de processos jurídicos. E o melhor de tudo, a comunicação ela pode ser ensinada. Voltando então à questão da decisão compartilhada, que ela antevém um pouco antes do assunto que vamos tratar, que é comunicação de notícias difíceis, é importante que a gente faça uma diferenciação entre paternalismo e autonomia. Paternalismo, ele vem do pater, é aquele poder na relação comum nas relações parentais, em que o pai tem em relação ao filho. Ou seja, eu sei o que é melhor para meu filho e assim eu tomo a decisão sem ele participar. Por vezes, esse tipo de paternalismo é utilizado na medicina, já foi usado muitas vezes anteriormente, no entanto, tem se modificado com o passar do tempo, respeitando a autonomia do paciente, mas ainda vemos sim paternalismo como eu sei o que é melhor para o paciente, eu que estudei, com essa postura por vezes desigual do médico em relação ao seu paciente. No entanto, a autonomia não é simplesmente deixar que o paciente resolva por si só. Como eu dou aqui esse exemplo, eu dou ao paciente uma informação que possuo e ele decide o que fazer, mas eu não me envolvo em seus sentimentos e não permito que o sofrimento dele me afete. Não é bem assim. A autonomia ela tem que ser, o paciente para ser, de fato, ter uma consciência dessa decisão, ele precisa ser plenamente esclarecido, entender qual a sua parte nessa relação, né, o que ele está decidindo, quais são as suas consequências. Então, depende também todos esses esclarecimentos prévios. Não é simplesmente uma transferência de responsabilidade. Então, é muito comum equivocadamente se entender a autonomia como transferência de responsabilidade. Então, você decide o que fazer da sua vida e eu apenas informo os dados técnicos. Não é dessa forma que a gente entende a autonomia. E será que é ético, então, influenciar o paciente? Será que isso vai ser visto como um encontro à autonomia, se eu decidir, ou se eu realmente influenciar? Onde é que está, então, esse equilíbrio entre o paternalismo e a autonomia, sem ser autoritário e sem transferir a responsabilidade de decisão, né? Então, será que esse é o questionamento que a gente faz? E é sabido que esse comprometimento terapêutico é nada mais, nada menos do que aceitar que nós sim somos parte da liberdade do paciente. Nós somos mais um elemento de influência dos muitos que ele tem, do vizinho, da TV, da família, né? E nossas recomendações serão sempre recomendações que poderão ou não ser seguidas. Mas sim, nós somos parte dessa influência e é ético quando a gente influencia pensando
na beneficência do paciente, na não maleficência, nos princípios bioéticos que norteiam essa decisão compartilhada. E o que é então? Vamos entrar na questão da má notícia, que é uma má notícia, né? Então, do ponto de vista conceitual, qualquer informação que influencia negativamente é a perspectiva de futuro. E ela afeta todo o entorno do paciente, né? Afeta a dinâmica familiar, o domínio cognitivo, emocional, o comportamento comportamental e o espiritual. No entanto, equivocadamente, a gente pensa que má notícia é sempre uma notícia de morte ou uma notícia de doença grave, doença incurável. Claro que essas são, sim, más notícias. Mas, às vezes, pequenos acontecimentos do dia a dia também são más notícias. Por exemplo, a suspensão de uma alta, né? Ou a suspensão de um exame que se estava aguardando há muito tempo. Então, qualquer notícia que interfira na perspectiva de futuro daquele paciente e dos seus familiares, é isso que é uma notícia. Pelo nosso julgamento médico e de profissional de saúde, a gente valoriza apenas os fatos graves, mas é importante lembrar que quem decide se é ou não uma má notícia é o paciente, tá? Quais são, então, as armadilhas e comportamentos a serem evitados? Então, primeiro, sentir-se responsável por manter a esperança do paciente. Então, com receio de dizer de forma alguma palavra equivocada ou magoar o paciente, às vezes são omitido informações que são de total necessidade que o paciente saiba da sua condição. Então, é importante manter a esperança, mas é necessário também ser honesto. Ignorar seus próprios sentimentos, porque quem primeiro recebe a notícia é o médico e é um ato médico dar essa notícia. Então, avaliar se tem transferência, contra transferência, como eu me sinto preparado para dar essa notícia. Fazer suposições sobre o que o paciente sabe ou não sabe. Bem, é óbvio que ele sabe. Não sabe. Nem sempre sabe, né? Então, assim, não é possível, a gente já falou tantas vezes, e será que ele compreendeu? Será que ele entendeu exatamente o que foi passado para ele? A comunicação é metade de quem fala, metade de quem compreende, de quem ouve. Nem sempre o que é informado é de fato comunicado. Assumir que a cura é a sua meta para todos os pacientes. Bem, essa é uma grande armadilha e a gente vem enfrentando ela desde o início da faculdade, né? Porque nós somos muitíssimo preparados para salvar vidas e não para lidar com a parte paliativa. Então, se você, segundo Ana Cláudia Arantes, que é uma escritora famosa, geriatra, paliativista, ela fala muito bem isso com propriedade, que se você almeja curar os pacientes, você vai ficar muito frustrado na maioria das vezes. No entanto, se você apenas tem o objetivo de cuidar, provavelmente você vai ficar satisfeito na grande maioria das vezes. Então, é mudar o foco. O foco é cuidar e não curar. Se você tem um foco e esse objetivo, possivelmente você não vai ter frustrações. Outra questão seria conversar demais. Isso é comum, às vezes, num recém-formado, num aluno menos experiente, né, em que acaba dando aulas, palestras, explicando a fisiopatologia com mínimos detalhes, né, e acaba sendo uma barreira, na verdade. Então, essa fala toda, essa explicação, às vezes, ela é uma barreira em que impede o paciente de realmente entender, se conectar com o médico naquele momento. Às vezes não há espaço para o diálogo, apenas para o monólogo, né? E evita o espaço de silêncio. Então é interessante que se fale aos poucos, devagar, dê o tempo do silêncio e não faça interrupções. Então, essas são armadilhas de comportamentos do dia a dia que devem ser evitados no momento da comunicação. Vamos partir para, então, o protocolo SPIKES, que é um mnemônico, que a gente vai falar letra por letra o que significa e qual o seu objetivo. Esse protocolo, ele foi publicado no ano 2000, é um protocolo de oncologia. No entanto, existem diversos outros protocolos que tratam do mesmo tema e do mesmo assunto.
pequenas variações, né? Então, assim, nós adotamos o Spikes pela sua publicidade, que é muito conhecido no meio médico. No entanto, ele não se adequa a todas as situações de notícias difíceis. Por exemplo, na morte, o protocolo não se aplica. Então, você vai ter que buscar alguns passos, né? Eles podem ser semelhantes em todos os protocolos, mas buscar meios alternativos próprios, individualizados para cada caso, centrado no benefício do paciente naquele momento e sua família. Então vamos dar início à primeira etapa do protocolo Spikes, que é exatamente o planejamento da entrevista, que é o setting, é o S do setting, né? Então, em primeiro lugar, como já disse anteriormente, é importante fazer uma autoavaliação, uma autopercepção do seu estado de ânimo. O médico é quem primeiro sabe dessa notícia e tem que se preparar para dá-la de melhor forma, para que não aumente o dano, né? O dano vai acontecer, é inevitável. O paciente, quando recebe uma notícia, ele vai lembrar a hora, vai lembrar o espaço, vai lembrar o lugar, vai lembrar a forma como o médico estava, como foi dado. Talvez ele não lembre exatamente do conteúdo todo, mas é um momento que se torna inesquecível, permanente. Então, o que nós, profissionais de saúde, temos que fazer é não acrescentar dano, não acrescentar dor a esse momento. Por isso é importante uma autoavaliação. Como eu estou hoje para dar essa notícia? Eu preciso de ajuda? Será que eu posso levar a assistente social da minha equipe ou o psicólogo da minha equipe para essa conversa, que vai ser uma conversa difícil para mim também? Então, busque ajuda, é importante. É também interessante em que você envolva algumas pessoas importantes desse paciente nessa conversa, de forma que não haja um constrangimento de ter um número muito grande de pessoas da equipe em relação à família. Por exemplo, leva assistente social, a enfermeira, o residente, o interno, e aí fica uma população da área de saúde contra um ou dois membros da família, né? Então, parece uma coisa meio constrangedora. O ideal é que fique em torno, mais ou menos, equilibrado, ou um ou dois a mais no máximo, tá? Principalmente hospital escola, em que a gente está no ambiente de ensino, tem que ter esse cuidado para que não haja constrangimento à família. Mas, por outro lado, é importante que a família possa trazer, sim, os seus acompanhantes ou um médico da sua confiança, alguém para auxiliar, dar o suporte emocional nessa hora difícil. Uma coisa também importante nesse momento do planejamento é a revisão do prontuário. Então, essa revisão do prontuário, priorizar pontos essenciais da conduta que vão ser tomados, ou seja, eu tenho um tempo para falar isso, eu tenho um tempo dessa consulta, eu tenho que ter uma meta. Bem, em 1 hora que eu tenho o tempo dessa consulta, eu preciso definir se seu fulano vai morrer em casa. Ou eu preciso definir se haverá uma limitação do suporte terapêutico. Então, assim, é importante saber o que eu quero dessa consulta. Ou quando eu falar a notícia, o que é que eu espero, o que é que eu planejo antes disso acontecer. Buscar privacidade, um local de conforto, de preferência desligar o celular. Nem todos os ambientes que a gente convive são ambientes ideais, mas se pode buscar ter um mínimo de privacidade. Por exemplo, numa emergência, onde não tem uma sala para se dar notícia ou o paciente está acamado. O que se pode fazer nesse momento, né? Conseguir um biombo, tentar reservar o lugar, pedir para os acompanhantes do outro paciente se retirar um pouco, para que você tenha um mínimo de privacidade. Então, busque esse espaço. Claro, se você tiver uma sala confortável, sem interferência de terceiros, isso é o ideal. Ajustar o tempo, né? Se for esperado alguma interrupção, então você avisa, eu vou ter uma cirurgia daqui a 10 minutos e posso ser interrompido. Estou aguardando uma ligação, né? Isso é uma questão de respeito em relação ao outro ser humano. A segunda etapa, eu considero ela uma das etapas mais importantes desse protocolo Spikes, que é o P de percepção. Então, avalie a percepção do paciente, ou seja, antes de contar, pergunte. Faça perguntas abertas. Então, assim, o que você sabe sobre o seu estado clínico? O que você espera desse exame? Por
que você veio aqui hoje? Então, assim, perguntas abertas que permitem respostas mais verdadeiras e sem interrupção. Porque no processo de aprendizagem da anamnese, o aluno ele leva um checklist ou uma anamnese com lacunas, né, em que ele faz várias perguntas ao paciente, ao familiar, e acaba que o interrompe nesse momento, né? E é visto que após a quarta ou quinta interrupção, direcionando essas perguntas, o paciente ele só fala aquilo que foi perguntado. Ele não traz nenhum dado novo e você perde a possibilidade de algum detalhe esclarecer fatos que que lhe intriga, que você ainda não conseguiu esclarecer. Então, o interessante é fazer perguntas abertas mesmo. Perceber o que ele sabe. Nesse momento, é a sua chance de corrigir os mal-entendidos, as expectativas fantasiosas, pensamento mágico, perceber se tem negação, né, se ele está se apegando a alguma questão milagrosa. Então, por isso que eu acho que é muito importante essa etapa. É saber o que o paciente sabe, o que de fato ele sabe, ou pensa saber. Você vai se surpreender com a quantidade de informações, às vezes, nesse momento em que é trazida para esse diálogo. Na pediatria, a gente tem algumas adaptações a esse protocolo, que a gente chama de protocolo Spikes Júnior, né? E é importante destacar que a criança, principalmente a criança, não adolescente, mas a criança, ela usa, sim, um pensamento mágico, um recurso lúdico, como um instrumento de comunicação. Então, às vezes, ele não consegue expressar exatamente o que ele sabe, mas ele desenha, faz um desenho, ou ele conta um sonho, né? E esses elementos da comunicação devem ser trazidos e respeitados para esse momento, porque é a forma que ele encontrou de se comunicar com a equipe, né? Então, assim, só lembrando que, por vezes, a fantasia, ela sustenta a vida mesmo. Então, não interessa a gente ficar retrucando, né, entrando em conflito, a gente ouve, escuta, que também é uma fase importante dessa comunicação. Na terceira etapa, até o momento a gente sabe o que ele sabe e agora nós queremos saber, o convidar para saber o quanto ele quer saber, tá? Então, é um convite ao paciente de saber sobre o seu estado da doença. Avaliar o que ele quer ou o que ele não quer saber sobre a sua doença, né? Que tipo de informação o senhor deseja saber sobre a doença? Um esboço geral ou detalhes? Quero saber em detalhes especificamente, né? Se é preciso desenhar, se é preciso abrir um atlas, mostrar na internet, ou se apenas uma explicação geral o atende, né? Com a criança e o adolescente, a família também pode assumir esse lugar de comunicar e auxiliar, porque ele tem um vínculo afetivo que habitualmente o pediatra pode até ter, mas não é da mesma forma, da mesma intensidade. E uma observação importante, procurar não mentir nem tratar a criança como bobo. Normalmente o paciente adulto, ele diz, se ele não quer saber, ele vai dar um jeito de falar. Olha, eu conversei com a minha filha, que ela é estudante de medicina, ela que cuida de mim. Ou, não, doutora, já me falaram, não quero saber. Então, ele pode também se recusar a querer saber os detalhes da sua doença. Embora, em momentos em que você precisa tomar uma decisão compartilhada, e realmente há uma necessidade de compartilhar, de falar essa informação, você pode procurar entender antes por que ele tem medo de saber sobre a sua doença. Por que ele aflige, por que o senhor não quer saber, né? E pelas beiradas, como a gente diz, tentando entender o porquê dessa negativa de não querer saber, não querer tomar posse das suas decisões em relação à sua saúde. A quarta etapa é realmente dar o conhecimento, é dar a informação, é comunicar ao paciente, né? Então, nesse momento, a gente pensa que é a parte mais fácil, mas não porque nós, da área de saúde, temos o Medcase muito entranhado, né, no nosso dia a dia, nas nossas relações. A gente não fala mais dor de cabeça, fala cefaleia, dispneia, usa termos técnicos a todo momento. E nessa hora a gente tem que ter muito cuidado para evitar esses termos técnicos, né? É um esforço mesmo que a gente tem que fazer, de lembrar para não falar os termos técnicos. Também ser mais claro, objetivo, não ficar fazendo rodeios e dando voltas até ir direto no assunto.
Quanto mais rodeio você dá, mais com medo o paciente fica, né, de que algo bom não vai acontecer. Evitar também uma dureza excessiva, principalmente quando o paciente ele não concorda com o seu diagnóstico, né? Então, às vezes ele não concorda com a medicação que tem que ser dada, e você pode tentar influenciar de maneira mais contundente, mas cuidado para não ser agressivo e dizer assim, olha, você tem um câncer, você vai morrer se você não tratar. Não é bem assim, né? Então, ter um certo cuidado com a linguagem que a gente usa. Verificar realmente se o paciente está entendendo o que está sendo dito. Então, novamente, eu dou ênfase em relação a fale aos poucos, dê espaço para a pergunta e dê o espaço com silêncio mesmo, né? Então, tem que ter um intervalo de falar, e a gente brinca assim, pode ser assim, falar, escutar, falar. E perguntar, estimular ele que fale algo mais, tem alguma coisa a mais que lhe desagrada, alguma coisa a mais que você quer acrescentar, né? Estimulando com perguntas abertas. E é óbvio que evitar frases que tirem a esperança, como não há mais nada a fazer, o fim é inevitável. Não. Porque tem sempre opções a serem feitas, né? Mesmo quando temos diante de nós a morte, a gente tem que pensar na questão do luto, dos encaminhamentos do funeral, do que pode ser feito. Então, assim, não acaba aí. Tá? Então, tem que ter cuidado nessa passagem para cuidados paliativos, principalmente, em que fica parecendo que cuidados paliativos é o fim de tudo. Não há mais nada a fazer, então agora eu vou fazer uma medicina de mentirinha. Não é isso, né? A medicina paliativa é muito estudada atualmente, ela visa a qualidade de vida, controle de sintomas, né? Não é mais possível curar, mas tem muito a ser cuidado. Então, realmente tem que ter atenção nesse momento para não tirar a esperança do paciente. E falar de forma clara, a linguagem acessível, a entonação adequada. Então, tem frases médicas que levam realmente a interpretações equivocadas pelo paciente. Eu sugiro que vocês leiam esse artigo na íntegra. Eu fiz algumas traduções aqui, né, de frases em relação à interpretação do paciente, o que poderia ser dito de forma alternativa. Tem uma aqui que eu acho muito legal, que é essa aqui. Você não respondeu ao tratamento, a quimioterapia ou a radioterapia. Então, a partir desse momento, você transferiu toda a responsabilidade para o paciente. O que ele vai pensar na interpretação dele? Falha pessoal. Desapontei meu médico. O que poderia ter sido dito em vez disso, né? Olha, infelizmente, eu lamento, mas o câncer não respondeu da forma como gostaríamos. Como é que você está se sentindo? Vamos pensar em outra estratégia? É totalmente diferente, não é verdade? Ou, outro exemplo aqui. Você quer que façamos tudo para mantê-lo vivo? Suporte artificial? Infeliz essa frase, né? O que ele vai interpretar? Se eu falar isso, ele não vai me tratar, não vai me dar o suporte correto. Se eu não disser para ele fazer tudo, eles vão me abandonar. É isso que ele vai interpretar. Como poderia ter sido dito de outra forma, né? Bem, se você ficar muito doente, será que você prefere ficar na UTI, no suporte artificial, ou prefere uma morte mais natural, em casa, no home care, com a sua família? É bem diferente, né? A quinta etapa do protocolo Spikes, ele aborda as emoções e eu considero um desafio para nós profissionais de saúde, principalmente médicos, porque não fomos muito bem treinados nessa parte. Nós temos, na UFBA pelo menos, né, apenas um semestre de psicopatologia, onde a gente discute talvez mais patologias do que esse enfrentamento de situações difíceis, como angústia, tristeza, histeria, o medo, o choro. Nós não sabemos lidar muito bem com essas emoções, não é verdade? Então, e o médico, na quinta etapa, a ideia é que ele se mostre empático. E empático não é simplesmente se colocar no lugar do outro, mas sim entender o tipo e a qualidade de experiência que o paciente está tendo naquele momento. Tá? E nessa parte, os alunos me perguntam assim, professora, pode chorar? Pode chorar. Eu acho que demonstrar emoções nos mostra o quanto humanos nós somos.
nós não devemos desabar e desmoronar a ponto de que a gente roube a cena, né? O protagonista aqui é o paciente e sua família. Você pode se emocionar, mas não a ponto de desestruturar esse momento. Então, sofrer com o outro, tudo bem, né? Sofrer com o outro e não sofrer como o outro, porque a dor é dele. Ela é nossa também, mas é mais dele, né? Então, essa reação, ela pode variar muito, desde choro, raiva, negação, agressividade, silêncio, incredulidade. Então, são uma série de reações que a gente vai falar um pouquinho adiante, como é que deve ser tratado. E ao receber esse tipo de notícia, a maioria das pessoas entra em choque, fica em estado de choque, de dor. E aí, o toque nessa hora, se você tem muita intimidade com o paciente, você pode tocá-lo até onde ele permite, né? Então, normalmente a gente faz toque de extremidades, um tapinha no ombro, pergunta se pode auxiliá-lo, se quer que ligue para alguém, se precisa dar um telefonema, chamar alguém, o que você pode auxiliar nesse momento, ok? Não vale dar notícia e sair correndo. Tem que ter uma equipe que possa auxiliar também, que dê um suporte, tanto para o médico quanto para o paciente e seus familiares. Esse artigo, ele traz um artigo publicado em 2009, que fala, o título é bem interessante, né? O diabo está no terceiro ano. É um estudo longitudinal mostrando a erosão da empatia na escola médica. Essa escola foi na Filadélfia, aqui, foi feito no Jefferson Medical College em 2002 e 2004. E a conclusão dele é que houve uma queda significativa da empatia durante os anos que correram na escola médica, depois de 2 anos. E coincide, naquele terceiro ano, com o período que os alunos começam a ter contato mais próximo com os pacientes, óbvio, e também com o seu sofrimento. E aí vem a questão da gente poder trabalhar o sofrimento de uma forma mais adequada durante a graduação médica, né? Que isso muitas vezes é deixado de escanteio, não entra no currículo e aquele aluno ele adoece, o residente adoece, o médico adoece, porque não sabe lidar também com o sofrimento alheio e o seu próprio. Tá? Então, voltando à questão das emoções que surgem no diálogo com o paciente naquele momento em que você já deu a notícia, essa figura, então aqui está o artigo que eu também recomendo que vocês leiam, que é um jornal da experiência do paciente, ele traz na superfície desse caldeirão diversos sentimentos, angústia, raiva, a vitimização, a negação. E na base, o que está lá no fundo do caldeirão é que tem realmente o sentimento que gerou, aquela emoção que gerou essa forma de expressão, ok? Então, mais uma vez, eu fiz uma tradução livre aqui dessa tabela, que é daquele mesmo artigo, em que, por vezes, a emoção, por exemplo, medo e ansiedade é que está por detrás. E ele fala assim, meu pai está morrendo, não consigo suportar. Ele pensa isso. Mas o comportamento dele com a família, com a equipe, é bem exigente, é um comportamento agressivo, exigente. Então, no fundo, o que ele tem é medo e ansiedade. E é isso que a gente tem que entender, que não essas reações não são pessoais, elas são apenas reações comuns que as pessoas expressam, mas que não tem a ver diretamente com a equipe, e sim com os próprios problemas que aquela pessoa está passando naquele momento. A gente tem que ter uma compreensão, uma compaixão do fato que está gerando tudo isso. Então, por outro exemplo aqui, é a negação, né? Então, a emoção que está por baixo é a negação, e aí o pensamento e o sentimento. Isso não pode ser verdade, eu estou assustada, eu estou com medo. E a pessoa expressa para a equipe uma expectativa falsa. Eu sei que o milagre vai acontecer, e aí se apega no milagre. Né? Então não é você que tem que desfazer o milagre, se confrontar com o milagre. Essa foi uma estratégia de sobrevivência desse paciente para aquele momento, que é a negação. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Não confrontar, desmentir, ironizar, nada disso. Não é pessoal. São estratégias de reações emocionais
notícias difíceis a situações difíceis, ok? E aí vem um lembrete. Quem cuida de você, né? Então essa charge é bem interessante, que mostra o médico no início do dia, muito feliz, contente, olhando-se no espelho, impecável. E ao final do dia, depois que ele atende muita gente com dor, com sofrimento, reclamando, ao final do dia, olha como é que ele está, né? Então, quem é que cuida de você? Fazendo um parêntese aqui, de que é importante também, faz parte o nosso autocuidado, para que não leve a burnout, fadiga por compaixão e outras doenças relacionadas psicossomáticas ao cuidado do outro, da saúde do outro. E por fim, o Spikes, ele finaliza com a sexta etapa, que é a estratégia de resumo, que é o summary, em que nesse momento tem um fechamento da consulta. Então se faz um resumo do que aconteceu, das condutas que vão ser feitas, tomadas, qual é a proposta de tratamento, de segmento de cuidados paliativos. E aqui é sim o momento de compartilhar as decisões com responsabilidade, sem transferir a responsabilidade, respeitando a autonomia e registrando no prontuário, ok? Também certificar-se, sim, sempre não deixar o paciente solto, certificar de um próximo passo, um telefonema, uma consulta, às vezes. Então, amarrar o caso. É o momento em que a gente faz o fechamento da consulta. Obrigada. O resumo fechando. Local e tempo adequado, sem interrupções, né? Apresentação de profissionais, isso faz parte de toda boa relação, profissionais e familiares. Alinhar os conhecimentos, que é o P da percepção, corrigir mal-entendidos, uso da linguagem simples, clara, objetiva, evitar sobrecarga de informações, palestras e termos técnicos, né? A importância da escuta, sim, a importância da escuta, tolerar o silêncio, encorajar perguntas, não interromper a fala do paciente. Ser honesto sobre o prognóstico, mas não incisivo, rude, agressivo. E oferecer uma estratégia, como eu disse anteriormente, próximos passos, novos encontros, cuidados paliativos, ajuste de medicação ou até mesmo um telefonema e não deixar esse paciente solto. Ok, obrigada. Nos veremos então na estação prática.